E se eu fizer uma pilha com alumínio e cobre, quem vai doar o elétron para quem? Vamos ver? Hoje você vai aprender a descobrir de onde é que sai o elétron de um eletrodo. Por exemplo, por que foi o zinco que deu o elétron ao cobre? E por que não foi o contrário? Então, vem comigo. Gente, todos os metais foram submetidos a um teste para a determinação do potencial que cada um poderia fornecer. Então, como é esse teste? Nesse eletrodo aqui, a gente geralmente colocamos um eletrodo que seja inerte, tá? Eletrodo inerte significa dizer que ele não vai acontecer nada com ele. Ele vai apenas fazer o outro eletrodo acontecer alguma reação, ou seja, oxidação, ou seja, redução. Então, desse lado de cá, a gente vai ter um eletrodo inerte, tá? E do lado de cá, a gente coloca o metal que a gente quer descobrir, o potencial de cada que ele tem, o potencial de cada um. Então, todos os metais que existem na tabela periódica foram submetidos a esse teste. E você perceba que aqui a gente tem um voltímetro, que ele mede a corrente elétrica, tá vendo? Tem um voltímetro. E aqui ele está dizendo que o metal aqui está oxidando, porque é ânodo, tá vendo? Está oxidando e está dando menos 0,76 volts. Aí a gente interpreta isso aqui da seguinte forma. A gente vai botar assim, ó. E, que significa potencial de oxidação do metal, tá? Então, quando fez o teste aqui com esse metal, que aqui é o zinco, então a gente pode colocar aqui zinco, então deu menos 0,76 volts. Tem um detalhe, esse mesmo valor aqui pode ser interpretado para redução, porém você vai inverter o sinal. Então, se você quiser trabalhar com potencial de redução, você vai trabalhar com esse número aqui, ó, mais 0,76, tá bom? Então, foi feita uma reação em todos os metais para determinar o potencial de cada um. Esse potencial é aquilo que aparece nas pilhas que a gente vê lá, 1,5 volts, por exemplo. Então, lá quando faz a diferença de potencial dos eletrodos, provoca essa liberação dessa corrente elétrica, tá bom? Então, veja só, todos os metais foram submetidos a esse teste. E, por padrão, é utilizado como um padrão universal o potencial de redução e não o potencial de oxidação. Então é muito comum vir esse potencial nas questões a partir de agora. Então ele vai informar para você o potencial de cada eletrodo que está participando da célula. Então perceba que a gente tem uma tabela aqui. Essa tabela é chamada tabela de potencial de redução ou tabela de potencial de oxidação. Veja que eu tenho aqui um número para oxidação, e aqui eu tenho para redução, tá bom? Então você interpreta das duas formas. Porém, nas questões, geralmente ele vai dizer que o potencial é de redução, tá? Agora vamos fazer uma análise lá na atividade. Determina a DDP para a pilha obtida com a união dos metais alumínio e cobre. Foi a situação que eu falei no começo do vídeo. DDP significa diferença de potencial. Isso aqui também pode ser chamado de força eletromotriz. Força eletromotriz, tá? Essa DDP é aquela numeração que a gente encontra na pilha. Por exemplo, na pilha comum lá tem escrito assim 1,5 volts. Então, quando junta ali, quando ocorrem as reações de oxirredução entre os materiais que estão dentro da pilha, aí libera essa energia, né? Fornece essa energia para a gente. Então, se a gente pegar o alumínio e o cobre, como é que a gente vai saber quem vai ganhar elétron, quem vai perder elétron, quem vai oxidar, quem vai reduzir, tá? Veja só, aqui eu tenho uma reação de redução, né? Porque o elétron está antes da seta. Quando o elétron está antes da seta, é uma reação de redução. E para confirmar isso,
ele me deu aqui, ó, o potencial de redução. Então, se ele me deu o potencial de redução, o que é que eu vou fazer? Quem tiver maior potencial de redução, vai reduzir. Então, o maior número aqui entre esses dois, o maior potencial, ó, é o do cobre. Então, o cobre vai reduzir e o alumínio vai oxidar. Então, quando eu juntar cobre com alumínio, o cobre vai ganhar o elétron do alumínio. O elétron vai ficar gasto, o alumínio e o cobre, o alumínio vai ficar gasto e o cobre vai ficar espesso. Então, veja só, esse Ezinho aqui significa potencial, tá? Às vezes vem um número zero aqui em cima, que significa potencial normal de redução. É o potencial que veio lá daquele teste que eu falei anteriormente, tá? Fez até com os testes com todos os metais. Então, o que é que você vai fazer? O cobre, ele vai reduzir. Então, aqui não já está escrito a reação de redução, então você apenas vai repetir essa reação. Coloque no final da reação o potencial. O potencial de redução é igual a mais 0,34 volts. Pronto. O alumínio vai oxidar. Não é desse jeito aqui que escreve reação de oxidação. É o contrário. Aí você vai ter que inverter a reação. Você vai inverter a reação. Por quê? Porque o elétron tem que vir depois da seta. Então, Al, setinha, Al mais 3 elétrons. Aí o potencial não vai ser mais o potencial de redução, porque você inverteu a reação. Então, agora vai passar a ser potencial de oxidação. E como é que a gente descobre o potencial de oxidação? É só inverter o sinal. Se era menos 166, vai ficar mais 1,66 volts. Pronto. Aí agora você vai cortar o elétron e perceba que os elétrons estão diferentes. Então a gente vai precisar deixar igual. Então o que é que você vai fazer? Vai multiplicar a reação de cima por 3 e a reação de baixo por 2. Aí vamos lá ver como é que ficou. Vai ficar assim: 3 cobre mais 2 mais 6 elétrons se transformou em 3 cobre. Quando você multiplica a reação, não é para multiplicar o potencial, porque o potencial é um dado experimental. Então não é proporcional, tá? Então aqui vai ficar mais 0,34 volts. Pronto. A reação do alumínio, 2Al, setinha, 2Al mais 3 mais 6 elétrons. E o potencial de oxidação você vai repetir, que é mais 1,66 volts. Pronto. Passa a régua aqui, tá? Aí você vai cancelar os elétrons. Cancela os elétrons, que agora eles estão iguais. Corta os elétrons. E todo mundo que sobrou você vai colocar aqui embaixo. Sobrou o 3 cobre mais 2. Mais o 2Al. 2Al, setinha. Depois da seta. 3 cobre. Mais o 2Al mais 3. Pronto, isso aqui é a reação global que eu acredito que você já aprendeu. E a DDP é o que vai vir agora. A DDP é o que a matemática mandar você fazer aqui. O que foi que a gente aprendeu? Que sinais iguais a gente soma e conserva o sinal do maior. Então, sinais iguais a gente vai somar. Somando isso aqui vai dar mais 2 volts. Pronto. Essa é a diferença de potencial. Então, quando eu juntar alumínio com cobre, eu vou encontrar 2 volts liberando para mim de energia elétrica. Observação. A DDP tem que dar positiva em uma pilha. Quando dá positiva, isso está confirmando para mim que o processo é espontâneo, ou seja, é só juntar que vai dar certo. Espontâneo, tá? Então, sempre vai dar
positivo. Ele geralmente faz essa pergunta. DDP maior que 0 e DDP positiva, tá? E aí, viu que é fácil? Aguardo você na live e no chat, pra gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Tchau!